Saúdo os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Chegamos agora, meus irmãos, na parte mais alta desse culto, o pico, podemos dizer assim, momento que o Senhor prometeu falar por meio da sua palavra à sua igreja. E é o que nós iremos fazer agora. Hoje, em especial, nós iremos dar uma pausa no Evangelho de Marcos. Iremos considerar nessa noite a terceira epístola de João. Nós iremos expor toda a carta. Eu lembro que uma das primeiras mensagens que eu expus aqui na igreja foi os primeiros versículos de João. No entanto, eu senti da parte do Senhor essa inclinação de poder expor toda essa carta e queria fazer isso, expondo a terceira epístola de João nesse momento. Eu gostaria de convidar os irmãos todos a se dirigirem a essa epístola, para que possamos hoje, de um modo excepcional, dar uma pausa no Evangelho de Marcos e então considerar essa carta. A terceira epístola de João. Iremos expor, meus irmãos, nessa noite, do versículo 1 até o versículo de número 12. Todos encontraram? Diz assim, meus irmãos, a santa, inerrante e autoritativa palavra de Deus. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andem na verdade. Amado, procede fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto faze mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em jornada por modo digno de Deus. Pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dar acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra os irmãos palavras maliciosas. E não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-lo e os expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Ainda lerei os versículos 13 até o final. Muitas coisas tinha que escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te, então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo, os amigos te saúdam, saúdam os amigos, nome por nome. Amém. Vamos orar, irmãos, mais uma vez, pedindo a Deus iluminação e graça para que nós possamos compreender essa porção. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, Deus vivo e verdadeiro, que habita nos céus, que está sentado em um trono de glória, de majestade e de poder, que reina e governa as nações, pela tua sabedoria julga todos os povos,
o Senhor que é santo e não suporta ver iniquidade associada ao juntamento solene, tu que é tão santo que até mesmo aos céus atribui imperfeição, ó Senhor Deus, é em tua presença que nós nos achegamos, nós atrevemos nos aproximar do Senhor, confiando tão somente na obra redentiva do nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda mais, Senhor Deus, ousamos pedir ao Senhor que possa falar ao nosso coração essa noite, fazer reverberar a tua voz, ó Deus, nas nossas almas, aos nossos ouvidos, de modo que ela possa penetrar no mais íntimo do nosso coração e poder fazer uma obra, aquela mesma que o Senhor já determinou que pudesse ser cumprida em nossa vida. Ó Senhor, dispensa sobre nós a tua graça, por favor, para a glória do teu nome. E abençoa a mim, Senhor Deus, a quem o Senhor incumbiu da responsabilidade de pregar a tua palavra e trazer a mensagem do Senhor à tua igreja. Que eu possa ser achado fiel diante do Senhor. Ó Deus, me ajude, por favor, eu te peço, pois tu sabes, ó Deus, o quanto eu necessito e sou carente da tua graça e da ação do teu Espírito Santo agindo por meio de mim, devido às minhas fraquezas, devido aos meus pecados, devido às minhas deficiências, devido à minha debilidade. Tu sabes que sou pó e que sem ti nada, Senhor, eu possa fazer. Se o Senhor não agir, será apenas um sermão, será apenas mais uma mensagem, mas se o Senhor agir com o teu Espírito, saberemos que a tua igreja será edificada, o teu povo será fortalecido, Satanás envergonhado e a igreja, ó Deus, fortalecida, o teu nome glorificado entre os homens. É o que nós te pedimos, no nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Ninguém melhor, meus irmãos, do que a nossa mãe, para saber se de fato estamos bem ou se estamos passando por alguma coisa ruim. Parece que as nossas mães, ela têm olhos biônicos, que penetram as nossas almas, que penetram o nosso ser, que mesmo sem falarmos uma palavra, ou apenas apresentar alguns gestos, elas sabem se estamos bem ou se estamos mal, simplesmente por alguns gestos que fazemos, porque ela nos conhece por inteiro. E posso dizer isso devidamente, especialmente por algo que eu vivi com respeito à minha mãe. Houve um certo momento da minha vida em que eu estava passando por uma certa dificuldade. As pessoas ao meu redor chegavam até mim e falavam, mas eu mesmo não conseguia perceber. Eu mesmo achava que as coisas estavam normais, tudo normal, acontecendo comigo. E as pessoas que vinham me questionar, eu argumentava e falava que tudo parecia bem. E até essas pessoas se sentiam convencidas quando tratavam e conversavam comigo. Acontece que a mesma coisa não se deu com minha mãe. Nesse período eu estava morando em Salvador, ainda prestando o cursinho pré-vestibular, e a minha mãe tinha percebido algo, e ela constantemente ficava me ligando e perguntando se as coisas estavam bem comigo. E eu disse, as coisas estão bem, não está nada fora do normal, está tudo bem. Só que um dia eu fiquei... algo me chamou a atenção, porque ela insistia comigo para que eu voltasse para a minha cidade lá no interior. E eu questionava com ela, mas por que eu tenho que voltar? Eu estou aqui estudando, eu tenho que terminar, eu vou prestar vestibular no final do ano, eu não posso sair daqui. E ela encasquetou comigo, dizendo que eu tinha que voltar e que eu tinha que estar lá perto dela, porque as coisas não estavam bem. E acontece que, por muito ela insistir, eu voltei para a minha cidade e, por incrível que pareça, ela estava correta. Acontece, meus irmãos, que foi um período meio turbulento na minha vida e eu estava estava passando do início ao meio de uma depressão.
no período de vestibular e faculdade, coisas que as pessoas conseguiam perceber, a minha mãe conseguia perceber, mas eu mesmo não fazia conta do que estava acontecendo comigo. E isso foi o que mais me chamou a atenção nesse período. E o que eu gostaria de chamar a atenção de vocês para essa mensagem, para essa porção que está diante de nós, é que a mesma coisa pode acontecer conosco no âmbito espiritual. Muitas vezes achamos que estamos bem, quando na verdade estamos mal espiritualmente. O texto não vem nos falar necessariamente de um tipo de depressão ou uma depressão espiritual que seja. Pelo contrário, mas ele nos mostra que podemos estar mal e acharmos que estamos bem espiritualmente. E muitas vezes nós caímos nesse erro. Às vezes nós confundimos atividade com espiritualidade. Muitas das vezes entendemos que por sermos pessoas ativas na igreja, virmos domingo após domingo na igreja, isso possa vir a nós como um indício de que estamos bem espiritualmente. Ou porque somos bem falados na rua, somos admirados pelas pessoas vizinhas no nosso trabalho, podemos pensar que estamos bem espiritualmente, que por sermos elogiados e bem falados na sociedade, podemos ser considerados pessoas boas, vivendo uma prosperidade espiritual. Todas essas coisas são necessárias, mas a nossa esperança, o nosso medidor da espiritualidade não deve estar necessariamente nessas coisas, mas em especial, meus irmãos, na comunhão que temos com Deus, na viva experiência de vida que temos com o nosso Senhor Jesus Cristo. A graça de Deus reinando e habitando no nosso coração, de modo que isso é externalizado. É exatamente isso que deve ser um medidor da nossa vida espiritual. E o que poderíamos dizer, algo que são exatamente essas coisas, né? A graça de Deus, a vida de Deus habitando dentro de nós, que de fato é o que nos torna pessoas prósperas espiritualmente. E é exatamente sobre isso que João, ele vem nos tratar essa noite. Ele vem nos mostrar como de fato um cristão vivo espiritual, um cristão vivo espiritualmente, ou melhor dizendo, um cristão próspero espiritualmente, ele deve se comportar na igreja do Senhor. Como um cristão que experimentou e experimenta constantemente a abundância de Deus, a abundância da graça de Deus na sua vida, ele deve se comportar. Como é o seu comportamento no meio da igreja, no meio das pessoas à sua volta? É isso que nós vemos, meus irmãos, à luz dessa passagem. Será que você é alguém de fato saudável espiritualmente? Será que a sua vida espiritual está do modo como agrada a Deus e como de fato Deus espera que ela esteja diante dele? A minha vontade, meus irmãos, nessa noite é que você seja encontrado nos exemplos nos exemplos positivos que nós vemos ao longo dessa passagem por meio de homens verdadeiramente vivos espiritualmente. É isso que nós iremos ver nessa noite por meio dessas passagens. E a primeira coisa que aprendemos, o primeiro princípio importante tratado aqui nessa epístola, ela se encontra do versículo 1 ao versículo 4, onde nós aprendemos que um cristão saudável, ele se alegra com aqueles que andam na verdade. Exatamente isso. Esse é um grande medidor da nossa espiritualidade. Se nós nos alegramos com aqueles que andam na verdade. Isso um cristão saudável, ele pratica. A segunda coisa que nós vemos aqui, meus irmãos, do versículo 5 até o versículo 8, nós aprendemos que um cristão saudável, ele coopera com aqueles que proclamam a verdade. Ele não somente se alegra com aqueles que andam na verdade, mas ele também coopera com aqueles que proclamam a verdade do Senhor.
E em terceiro e último lugar, do versículo 9 até o versículo de número 12, nós vemos que um cristão saudável, ele imita aqueles que andam na verdade. São exatamente esses ingredientes que devem fazer parte de uma vida verdadeiramente saudável espiritualmente. Um cristão saudável se alegra com aqueles que andam na verdade, eles cooperam com aqueles que proclamam a verdade, e ele ainda imita aqueles que andam na verdade. São exatamente esses pontos que nós iremos abordar essa noite. Só para que nós possamos entrar na passagem e entender de um modo mais claro, é importante nós apresentarmos aqui os 5 personagens mais importantes dessa carta. Nós temos, em primeiro lugar, o próprio apóstolo João, que é o autor dessa carta, aquele que redigiu essa carta. E o apóstolo João, então, aqui denominado como presbítero, ele se auto-identifica assim. Nós, ao olharmos para as Escrituras, essa nada mais era do que um dos modos como os apóstolos do Senhor se autodenominavam. O apóstolo João faz isso, e vemos a mesma coisa acontecer com o apóstolo Pedro, quando nós olhamos lá no capítulo 5, no versículo de número 1, e eu convido os irmãos a abrirem essa passagem, e vejamos que essa era um costume comum dos próprios apóstolos do Senhor Jesus se autodenominarem presbíteros do Senhor. Lá na primeira epístola de Pedro, no capítulo 5, nós vemos Pedro se autodenominando presbítero também, à semelhança de João. Ele diz assim: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipantes da glória que há de ser revelada. Como nós vemos aqui, irmãos, era um costume entre os apóstolos, principalmente aqueles últimos apóstolos, de se auto-identificarem como presbíteros do Senhor. A segunda pessoa também importante nessa carta, que nós temos aqui, é Gaio, a quem a carta está sendo endereçada, a quem a carta está sendo repassada a ele. A verdade é que esse Gaio, nós não temos uma referência da pessoa dele em todo o âmbito da Escritura. Nós temos algumas passagens referentes a Gaio na carta aos Coríntios, na carta aos Colossenses, mas nós não sabemos se necessariamente esses são os mesmos Gaios apresentado aqui na Epístola de João. No entanto, sabemos que Gaio foi um dos discípulos de João, a quem o próprio João o denomina como meu filho, aí no versículo de número 4. Entendemos então, meus irmãos, que Gaio, na verdade, era alguém que ouviu o evangelho de João e se converteu ao cristianismo, e pertencia agora a uma igreja. E acontece que na igreja a qual Gaio servia, estava tendo um certo problema, uma certa dificuldade na recepção de pessoas que vinham para dentro da igreja. Gaio certamente não era nenhum presbítero, não era nenhum pastor, era na verdade um membro comum de igreja, mas que estava sendo assolado por uma grande dificuldade com um líder da igreja, com uma pessoa que estava à frente dos trabalhos do Senhor. E esse é então o nosso terceiro personagem na carta, a quem é mencionado lá no versículo 9, como Diótrefes. Diótrefes nada mais era do que um líder na casa do Senhor. Não se há referência se era um ministro do evangelho ou um presbítero. No entanto, ele estava à frente. E ele sim é um mau exemplo de um cristão, de alguém que estava necessariamente trazendo problemas para dentro da igreja. A quarta personagem aqui, relatada na passagem, é Demétrio, no versículo 12. Demétrio nada mais era, meus irmãos, certamente o portador da carta de João, a quem ele levaria para Gaio, para que Gaio tomasse conhecimento das palavras de João e do modo como ele deveria se comportar na igreja. Como nós vemos aqui no versículo 12, Demétrio certamente era uma pessoa digna de ser imitada, digna de
dos dons e talentos que Deus o havia entregado, porque ele era um homem que estava firmado na verdade. O quinto personagem importante que nós temos da passagem, onde é relatado durante toda a carta, nada mais são do que os missionários de João, ou os itinerantes de João. Acontece que João, como um apóstolo do Senhor, ele tinha ao seu serviço missionários. E como a igreja estava ainda no seu nascedouro, estava iniciando, João, que provavelmente estava pastoreando no momento a igreja de Éfeso, né, na Ásia, ele tinha à sua disposição missionários, a quem ele enviava para todas as regiões da Ásia, da Europa, a fim de levar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E acontece que esses missionários, eles não eram, como você vê lá no versículo de número 7, eles não tinham necessariamente alguém que patrocinava ele. Eles iam fazer o seu trabalho movido pelo amor ao Senhor Jesus Cristo. E Gaio, então, recepcionava essas pessoas em seu lar e dava, então, uma estadia digna a esses homens. Esse, então, é o quinto personagem importante para que nós possamos entender o todo dessa carta. Nós temos João, nós temos Gaio, nós temos Demétrio, nós temos Diótrefes e temos também os missionários comissionados por João a levar o evangelho em todas as regiões da Ásia, da Europa e ali do império, da qual fazia parte ali dentro do Império Romano. E a primeira coisa então que nós temos aqui a aprender, meus irmãos, aí no versículo 1 até o versículo de número 4, é que um cristão saudável, ele se alegra com aqueles que andam na verdade. João, na verdade, por saber da dificuldade que Gaio estava experimentando, ele então vai orientar a Gaio como ele deve se comportar na igreja, qual deve ser a sua postura na igreja. E é isso que nós vemos aqui, o primeiro princípio lançado, que um cristão saudável, ele se alegra com aqueles que andam na verdade. Um cristão saudável, meus irmãos, nada mais é do que aquela pessoa que conhece a Deus. Não é impossível alguém ser saudável espiritualmente se ela não conhece a Deus, se o conhecimento de Deus não faz parte do seu coração e da sua alma, se ela não tem um vislumbre claro da pessoa de Deus na sua alma. Isso, na verdade, é o que significa ser um cristão saudável espiritualmente. Nós vemos isso, em primeiro lugar, pelo exemplo de João, o próprio apóstolo João, aquele que escreveu a carta endereçada a Gaio. Se você se lembra bem, nós vemos a saúde de João sendo palpitada durante todo o ministério do Senhor Jesus Cristo. Nós vemos que João, de fato, era um homem saudável espiritualmente. Certamente você se lembra que João, ele estava presente durante todo o ministério do Senhor Jesus Cristo. Ele conhecia o Senhor Jesus Cristo com intimidade. E nós sabemos disso porque ele estava presente em todos os momentos mais importantes do ministério de Cristo. Se você se lembra bem, naquele momento em que o Senhor Jesus ele estava no Monte da Transfiguração, onde apareceu Moisés, Elias, falando com o Senhor Jesus, nesse momento tão áureo do ministério de Cristo, você se lembra, João estava lá presente também. Nós sabemos que estava naquele dia, eram Pedro, Tiago e João quem estavam ali reunidos e vendo aquelas coisas. Certamente você se lembra também que em um momento tão importante do ministério de Cristo, João estava presente, vendo o Senhor Jesus Cristo, como é o caso naquele episódio em que o Senhor Jesus ele estava suando gotas de sangue no jardim do Getsêmani. Certamente, meus irmãos, João tinha um conhecimento profundo acerca do Senhor Jesus Cristo. E sabemos que João conhecia o Senhor Jesus Cristo também, porque naquele momento em que ele estava na ceia do Senhor, nós vemos a intimidade que João tinha com Cristo, pois a sua cabeça estava reclinada sobre o peito do nosso Senhor e Salvador, momentos antes de ele ser traído. E nós vemos ainda, meus irmãos, João
presente em um dos momentos mais duros e críticos da vida do Senhor Jesus, quando ele estava na cruz do Calvário, quando os cravos nas suas mãos, a coroa de espinhos estava sobre a sua cabeça, quando a lança tinha lançado no seu lado, e ele estava prestes a morrer. Foi exatamente João que o Senhor Jesus Cristo recomendou a Maria para consolar a ela da dor de perder o seu filho. Ele voltou-se para João, mesmo cravado na cruz, e disse: mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. E desse modo, então, o Senhor Jesus, mesmo cravado no madeiro, consolava a sua mãe, que estava perdendo o seu primogênito, o seu filho primogênito. Certamente, meus irmãos, João era um homem que conhecia com intimidade o Senhor Jesus Cristo. Isso foi que fez dele um cristão verdadeiramente saudável. E essa é a primeira coisa que nós devemos saber, meus irmãos. É a primeira coisa que deve estar bem cravada no nosso coração e tatuada nas paredes da nossa alma. É impossível alguém ser saudável espiritualmente se ele não tem um conhecimento real, experimental e íntimo com o Senhor Jesus Cristo. É impossível alguém conhecer o Senhor Jesus e não experimentar dele. É impossível alguém ser saudável espiritualmente e não ter plena comunhão com o Senhor Jesus em várias facetas da sua vida, ter momentos e experiências grandes com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Será que você é alguém que verdadeiramente conhece o Senhor Jesus Cristo, que tem intimidade com o Senhor Jesus Cristo, que anda com o Senhor Jesus Cristo durante a sua vida, durante o seu dia a dia, durante toda a sua jornada? Será que você, como João, ao deitar, reclina a sua cabeça sobre o peito de Cristo, confiando e falando com Ele? Apenas um cristão que conhece a Cristo, ele pode ser saudável espiritualmente. Mas um cristão saudável espiritualmente, ele não apenas conhece o Senhor Jesus, ou Deus, ele também é conhecido por Deus. Ou seja, Deus conhece essa pessoa. É impossível alguém ser saudável espiritualmente se Deus não conhece essa pessoa. Acontece que as pessoas, elas costumam ser conhecidas por várias pessoas. Elas costumam ser conhecidas pelas vizinhas, talvez ela tenha popularidade, mas se o conhecimento de Deus, se o próprio Deus não o conhece, talvez essa pessoa certamente é fadada a pior de todas as desventuras, porque ela não é conhecida por Deus. Mas Gaio é um exemplo de uma pessoa conhecida por Deus e que de fato gozava de uma vida espiritual saudável. Se você olhar ainda no versículo de número 1, é dito, João se reporta a Gaio como o amado Gaio. Aqui não se tem, gramaticalmente falando, um sujeito para a palavra amado. É como se ele estivesse solto ou então implícito na frase. Na verdade, o sujeito a quem João se refere aqui, ao mencionar a palavra amado a Gaio, ele está se referindo nada mais, nada menos do que a Deus. Ele chama Gaio de amado, porque Gaio é alguém amado por Deus. O nome de Gaio estava escrito no livro da vida, na mente de Deus e no coração de Deus. Gaio era alguém conhecido por Deus no seu coração. E não é à toa, meus irmãos, que lá no versículo 2, nós vemos João destacando uma qualidade de Gaio, onde ele diz assim: amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Gaio, de fato, meus irmãos, era alguém saudável espiritualmente, alguém que era rico espiritualmente, das abundâncias da graça do Senhor Jesus Cristo. E nós vemos ainda a saúde de Gaio ressaltar por meio dessas palavras, por causa do testemunho que as pessoas davam acerca de Gaio.
Ou seja, os missionários de João, quando foram até a igreja de Gaio e viram o comportamento de Gaio, eles voltaram e relataram para João o quanto aquele homem era próspero espiritualmente. E ele diz assim no versículo 3, João: fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Uma pessoa viva espiritualmente, uma pessoa recheada da graça espiritual de Deus, a quem o Espírito Santo de Deus habita no seu ser, ele não somente tem as coisas espirituais tilintando, enaltecidas, mas a sua vida também é um testemunho claro dessa saúde espiritual interna no seu coração. Ela não somente fica oculta no interior, mas ela é externalizada por meio das suas obras. Isso é o que é de fato, meus irmãos, um cristão saudável espiritualmente, porque ele é conhecido por Deus. Será que você é alguém conhecido por Deus? Será que o seu nome está registrado no coração do Altíssimo? Será que o seu nome está registrado no livro da vida, onde está elencado ali o nome de todas as pessoas que experimentaram a graça salvífica de Deus e foram trazidas para a família do Senhor? Será que o seu nome está registrado lá? Somente, meus irmãos, o nome daqueles a quem Deus conhece é que experimentam uma vida cristã, saudável espiritualmente. Não apenas no interior, não apenas nas questões espirituais, mas a sua vida é um próprio testemunho daquilo que existe internamente dentro dele. Nós poderíamos dizer, meus irmãos, que Gaio é como se fosse uma carta epistolar que saía andando por aí. A verdade é que as pessoas conseguiam ler a Bíblia por meio da vida de Gaio. E na verdade um cristão espiritual, um cristão verdadeiramente saudável, é aquele que está fincado na verdade, é aquele que está alicerçado sobre a verdade, não apenas da sua mente, não apenas do seu conhecimento, mas encarnado na sua vida. Os seus princípios são regidos por meio da palavra de Deus, a sua conduta, as suas decisões são regidas pela palavra de Deus, é ela que norteia os seus passos e por meio dela ele vive. Por isso é que as pessoas olhavam para a vida de Gaio e diziam: ele anda na verdade. E um cristão saudável não é apenas aquele que anda na verdade, ele também se alegra com os que andam na verdade, que é, mais uma vez, nós vemos esse exemplo de João. Quando os missionários vieram da igreja de Gaio, trouxeram a notícia para João, que Gaio era um homem que andava na verdade, João ficou transbordante de alegria, João ficou em júbilo, em regozijo, ao perceber que o seu filho, a quem ele ouviu a mensagem do Evangelho, ele está andando na verdade. A verdade é, meus irmãos, que um cristão espiritual, um cristão saudável, ele se alegra com os que andam na verdade. Perceba que João, ele não necessariamente está feliz por algo que aconteceu com ele. Ele não está necessariamente contente porque ele está sendo fruto da graça de Deus. Pelo contrário, é porque ele vê o seu irmão prosperar espiritualmente, que a alegria invade o seu coração, que a alegria toma conta do seu ser, que a alegria é então assaltada dentro do seu ânimo, e ele se regozija ao ver Gaio prosperando espiritualmente. Será que nós podemos dizer a mesma coisa de nós, irmãos? Será que nós podemos dizer que a mesma coisa acontece conosco? Muitas das vezes nós devemos temer em nosso coração, que nós devemos tomar cuidado no nosso coração e medir a nossa temperatura espiritual, é exatamente
quando um irmão do nosso lado está prosperando. É exatamente aí que você deve observar como anda a sua espiritualidade. A sua espiritualidade. Será que você se alegra quando uma pessoa próxima a você, quando uma pessoa que está trilhando os mesmos caminhos que você, uma pessoa que está na mesma labuta que você, só que ele alcança a prosperidade, ele alcança o sucesso, mas você não necessariamente caminha nos mesmos passos longos, nos mesmos passos altaneiros? Será que você se alegra com essas pessoas que estão galgando espaços maiores, enquanto você necessariamente não está passando por esse tipo de bênção? Ah, meus irmãos, se nós não tomarmos o cuidado, podemos ser tão ensimesmados, podemos ser tão preocupados conosco, que podemos até mesmo entristecer quando uma pessoa próxima a nós, querida a nós, prospera. Nós não necessariamente ficamos alegres, mas, poxa, por que a mesma coisa não aconteceu comigo? Quando isso acontece, meus irmãos, é porque a nossa vida espiritual está em deficiência. É porque mostra que estamos mais preocupados conosco mesmo do que necessariamente com a vida do nosso semelhante. Você quer um termômetro bom para você medir a sua vida espiritual? É olhar para a vida do seu irmão e ver se você se regozija, que ele anda na verdade, que ele prospera, que ele cresce, que ele alcança espaços maiores. Se assim não for, pode ser que você esteja muito dado a si mesmo, muito dado à sua vontade, muito preocupado consigo mesmo e não tão preocupado com o seu irmão do lado. A verdade é, meus irmãos, que um cristão saudável, ele se alegra com aqueles que andam, que prosperam, que crescem na verdade. Aqui, meus irmãos, tem uma aplicação muito importante para nós e que eu gostaria de fazer lembrado de vocês. Se você olhar no versículo 2, João ele diz assim: amado, acima de tudo faço voto por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Aqui está a melhor maneira, meus irmãos, de nós demonstrarmos amor para o nosso próximo, para a pessoa que está do nosso lado, e que, de certa forma, nos protege do orgulho espiritual e de ficar tão preocupado conosco mesmo. É exatamente orar para a prosperidade espiritual do nosso irmão. É gastar tempo diante de Deus, intercedendo pelos nossos irmãos. Às vezes nós estamos tão preocupados com os nossos problemas, que passamos uma hora unicamente orando somente por nós, como se apenas nós tivéssemos problemas e nenhum mais dos nossos irmãos tivessem passando por dilemas e dificuldades. Uma característica de um cristão saudável, meus irmãos, é que ele é um grande intercessor. Ele é alguém que se coloca diante de Deus para interceder pelo próximo, preocupar com as aflições e lutas do próximo também, e não somente com as suas preocupações. Esse é um bom termômetro também para medir a nossa espiritualidade. Partamos agora para o segundo ponto, meus irmãos, e vejamos que um cristão saudável, ele coopera com aqueles que proclamam a verdade. Eles não apenas se alegram com os que andam na verdade, como ele também coopera com aqueles que proclamam a verdade. E nós vemos isso do versículo 5 até o versículo de número 8. É dito assim, peço que os irmãos acompanhem: amados, procede fielmente naquilo que pratica para com os irmãos, e isso fazem mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em jornada de modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade.
O que nós vemos aqui que Gaio também, meus irmãos, era um cooperador da verdade. Perceba que ele não era necessariamente um pastor, um oficial da igreja, um presbítero, um diácono. Ele era um membro comum. No entanto, ele mostrava essa vivacidade no seu coração quando eles recebiam aqueles missionários de João. João enviava os seus missionários e Gaio era a primeira pessoa a receber. Nós somos informados pelo texto que até mesmo pessoas, missionários, que para Gaio eram considerados como estrangeiros, ou seja, homens que Gaio nem mesmo conhecia, nem mesmo haviam falar, mas quando sabia que eles eram missionários, mensageiros, itinerantes de João, ele não precisava mais de argumento. Ele preparava a sua casa, ele preparava um cômodo da sua casa, arrumava a cama, preparava uma mesa para receber esses homens, um lugar para eles se abrigar, mesmo sem conhecer a maioria deles. Ele tratava com hospitalidade para com esses homens. E não apenas isso, ele não apenas demonstrava o seu amor para com Deus, recebendo esses irmãos, como também, na saída desses irmãos, Gaio, ele prontificava para que nada faltasse para ele na viagem de volta. Ele certamente preparava um lanchinho para que eles tivessem o que comer no meio da estrada. Ele informava, ele dava orientações, ele fazia com que aqueles irmãos que vieram pregar na sua igreja, que vieram tomar conhecimento da sua igreja, retornassem para João da forma mais confortável possível. E isso João diz e incentiva a Gaio a continuar fazendo, que desse modo ele se tornaria um cooperador da verdade. Aqui nós aprendemos, meus irmãos, algo muito importante acerca da mordomia cristã, algo que talvez está escasso na maioria das nossas vidas, mas que não deve faltar dentro dos nossos lares. Ser bem receptivos para com os nossos irmãos, praticar a hospitalidade, praticar o convívio junto dos irmãos. Infelizmente hoje, meus irmãos, na vida corrida do século 21, muitas das vezes nós não damos tanta importância para esse tipo de prática, que muitas das vezes tem sido esquecido dentro da igreja. Na maioria das vezes nós encontramos com os irmãos, os nossos irmãos, apenas no domingo, ou apenas nas reuniões de oração das quintas-feiras, e vemos aqui, por alguns momentos, apenas durante o trabalho ao Senhor, e durante a semana, a nossa vida corrida, não temos a possibilidade de estarmos tão próximos. O convite de João a Gaio aqui, a que ele continuasse a fazer, é que ele pudesse recepcionar bem os irmãos nas suas casas. Estar mais próximo dos irmãos, exercer a comunhão entre os santos. E é algo, meus irmãos, que nós como igreja devemos resgatar e praticar. Muitas das vezes nós esquivamos de receber irmãos da nossa casa, porque muitas das vezes nós achamos que é mostrar o nosso íntimo, mostrar a nossa intimidade, é poder preocupar, será que o que eles vão achar? Vão olhar para a minha casa? Será que vai gostar? O que é que eles vão pensar? E muitas das vezes nós negligenciamos essa prática tão realizada na igreja primitiva, simplesmente por preocuparmos com trivialidades da vida. Acontece, meus irmãos, que nós devemos nos aproximar mais. Se nós somos e damos peso a essa palavra que nós chamamos de irmãos, quando nos reportamos um ao outro, devemos fazer jus a ela, devemos viver e não apenas usar como um jargão evangélico. Se consideramos uns aos outros como irmãos, devemos agir à semelhança de irmãos, uns para com os outros. E o que nós entendemos bem de como irmãos são, é que irmãos, eles não ficam degladiando entre si, eles não ficam se criticando entre si, eles falam a verdade um ao outro, ainda e apesar de todas as debilidades, fraquezas, deficiências,
pecado, irmãos que são irmãos, eles continuam se amando, eles continuam estando próximos, eles querem continuar estarem próximos uns aos outros. E nós, como igreja, meus irmãos, devemos experimentar esse tipo de coisa. Não deve apenas permear a nossa intelectualidade, não deve ser apenas um proforma, não deve ser apenas uma doutrina fria e vazia. Ela deve fazer parte da nossa vida como igreja, uma igreja que verdadeiramente se ama como irmão e não apenas de chamar como irmão. Talvez uma das maiores críticas à igreja nos nossos dias é exatamente isso, porque chamamos uns aos outros de irmãos, mas apunhalamos, falamos, criticamos e não somos verdadeiros quando estamos nas presenças dos irmãos. Irmãos que são irmãos, vivem como irmãos, e devemos ser assim, meus irmãos, não apenas de palavra, mas de verdade, de vida. Lançar fora a hipocrisia e viver a genuinidade de um cristão, compromissado em ser cristão, compromissado com a verdade do Evangelho em nossas vidas. E desse modo nós estaríamos cooperando com a verdade. Um outro modo que nós vemos aqui, deles cooperarem com a verdade do Senhor, nada mais é do que cuidando desses missionários. Ele diz assim no versículo 7, João diz assim no versículo 7, ao falar desses missionários: pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios, portanto, devemos acolher esses irmãos, para nos tornarmos cooperadores da verdade. Esses homens, meus irmãos, eram missionários. Gaio, necessariamente, ele não era um pregador, ele não era um diácono ou um presbítero, ele era apenas um membro comum de igreja. Mas veja que João se reporta a ele como um cooperador da verdade. Olha, Gaio, se você continuar fazendo o que você está fazendo, se você continuar acolhendo esses irmãos, você continuará sendo um cooperador da verdade. Às vezes nós achamos, irmãos, que para sermos um cooperador da verdade, devemos ser pregadores, devemos ser missionários. Não necessariamente. Como membros de igreja, podemos ser sim cooperador da verdade, como ou a semelhança até mesmo de um pregador do Evangelho, ajudando então a essa proclamação, a que essa verdade continue a ser pregada e anunciada. E uma das maneiras que nós podemos fazer isso, meus irmãos, é quando nós somos fiéis nos nossos dízimos e ofertas. Sim, quando nós somos fiéis na devolução daquilo que pertence ao Senhor, nós estamos cooperando com a verdade. A igreja é o local onde a verdade é pregada, e ela depende de mantimentos, ela depende de recursos para poder permanecer em pé, para poder quitar as suas dívidas e pagar as suas contas. E a responsabilidade nossa como cristãos é obedecer ao mandamento do Senhor e devolver aquilo que pertence a Ele, para que seja aplicada nos recursos da igreja. Se faltasse a igreja, onde nós nos reuniríamos? Onde mais nós poderíamos ouvir a pregação fiel do Evangelho tão facilmente como nós podemos ouvir assim? Então, quando nós cooperamos para que a igreja do Senhor permaneça, nós estamos cooperando com a verdade. Nós também cooperamos com a verdade, meus irmãos, quando aconselhamos o nosso irmão próximo, quando nós anunciamos o Evangelho na rua a pessoas que não conhecem. Sabemos que é responsabilidade do pregador aconselhar, é responsabilidade do pregador anunciar o Evangelho. Mas nós, os membros comuns de igreja, eles podem ser tão bons cooperadores da verdade quanto um pregador. Quando eles ajudam, eles fazem com que essa pregação, com que essa verdade alcance outros lugares.
e podemos fazer isso aconselhando uns aos outros, visitando uns aos outros, levando uma passagem, uma palavra de conforto, quando alguém está passando por uma dificuldade. Pergunte-se para si mesmo, qual foi a última vez que você aconselhou um irmão, que você visitou um irmão, chorou juntamente com o irmão as suas lutas, ou então evangelizou a um perdido que não conhece a mensagem do evangelho. Qual foi a última vez que você fez isso? Porque a partir do momento em que você continuar fazendo e fizer, você se tornará um cooperador da verdade, um proclamador da verdade, alguém que está ajudando a verdade a ser anunciada. É assim, meus irmãos, que um cristão saudável, ele coopera com a verdade e mostra então o quanto ele é saudável espiritualmente. A última coisa que nós vemos ainda nessa passagem, do versículo 9 até o versículo 12, é que um cristão saudável, ele não somente se alegra com os que andam na verdade, e não somente coopera com aqueles que proclamam a verdade, mas ele imita também os que andam na verdade. E é exatamente essa a recomendação de João a Gaio. Se você voltar os seus olhos aí no versículo 11, é exatamente essa instrução que João dá a Gaio. Ele diz assim no versículo 11: Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. E por que João está dando essa recomendação a Gaio? Acontece que havia na igreja de Gaio, como eu havia dito aqui no início, um tal de Diótrefes, um homem verdadeiramente pobre espiritualmente, um homem que nós podemos dizer inimigo da cruz de Cristo, um homem que nós podemos dizer que era uma pedra de tropeço no meio de cada um dos cristãos, Diótrefes. E Gaio pertencia à igreja de Diótrefes, a qual Diótrefes liderava. E nós sabemos também, lá no versículo 12, que quem fazia parte da igreja, que nessa mesma igreja da qual Gaio pertencia e que tinha um tal de Diótrefes, havia também um homem chamado Demétrio, um homem saudável espiritualmente, um homem rico das graças de Deus. E João então descreve aqui as suas características e diz que ele era um homem que a verdade testemunhava acerca da sua vida. E então João recomenda a Gaio, que está no meio desse fogo cruzado. Ele diz: Gaio, não imite o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Então, Gaio, imite aquelas pessoas piedosas, imite aquelas pessoas que estão vivendo uma vida espiritual saudável na sua igreja. E aqui, meus irmãos, nós temos, por meio do caráter de Diótrefes, uma característica de uma pessoa enferma espiritualmente. Se você voltar os seus olhos aí para o versículo de número 9, nós vemos então quais são essas características. Nos é dito aí que Diótrefes era um homem insubmisso, ou seja, ele não dava acolhida às palavras de João. Veja, escrevia alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia, ele não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, fale lembradas as obras que ele pratica. É verdade, meus irmãos, que João enviou uma carta para Diótrefes, e Diótrefes não recebeu a carta de João. E nós vemos então esse caráter insubmisso, ressaltando da vida de Diótrefes. Mas ele não apenas era insubmisso, ele era um homem também maldizente. Ele falava maledicências acerca da autoridade de João. Ele diz assim lá no versículo de número 10: E não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos. Não, do versículo 10: Por isso, se eu for aí, fale lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós
palavra maliciosa. Ou seja, ele era um homem submisso e ainda falava mal da liderança da igreja. E era ainda um homem que não era hospitaleiro, ou seja, ele não recebia os irmãos na sua casa, ele não recebia os missionários, e se colocava contra aquelas pessoas que recebiam esses irmãos. Ele era como se fosse uma pessoa, um calo no pé de um verdadeiro cristão. E por último, ele era um homem autoritário. Ele impedia os que queriam receber. Nem ele mesmo recebia os irmãos, como ele mesmo impedia aquelas pessoas de receberem os missionários. A primeira coisa que eu gostaria de aplicar, meus irmãos, essas verdades na nossa vida, é mostrar para vocês que não existe necessariamente uma igreja perfeita na face da terra. Nós podemos imaginar, muitas vezes nós pensamos, nossa, eu queria fazer parte da igreja de João. Como seria bom se nós pertencêssemos à igreja de Paulo, à igreja de João ou à igreja de Pedro. Certamente não haveria problemas. Afinal de contas, eles eram os apóstolos. A verdade estava na sua boca. Mas veja, irmãos, nem mesmo na igreja de João faltava problemas. Haviam pessoas insubmissas ou mau exemplos de cristãos, a qual João tratava de modo seguro, confrontando com a verdade. E a mesma coisa nós devemos entender nos nossos dias. Ainda que a nossa igreja seja pautada na verdade, ainda que seja uma igreja saudável doutrinariamente, é possível que apresente-se irmãos que se colocam de um modo insubmisso, autoritário, ou melhor dizendo, que apresentam características de uma pessoa enferma espiritualmente, pessoas que não são dignas de serem imitadas. E nós devemos tomar cuidado, meus irmãos. E antes de apontar para qualquer um, apontar para nós mesmos e nos perguntarmos: será que eu não sou um Diótrefes na minha igreja? Será que eu não faço parte do grupo de pessoas deficientes espiritualmente e que de certa forma representam um calo no pé? Se assim você consultar o seu coração e você encontrar a verdade nessas coisas, se arrependa, busque a presença do Senhor e abandone o seu mal, e busque imediatamente graça diante de Deus, abandonando o seu autoritarismo, a sua insubmissão, a sua maledicência e a sua falta de hospitalidade. É assim, meus irmãos, que devemos confrontar o nosso coração, antes mesmo de apontar o dedo para os nossos semelhantes. E devemos ter os nossos olhos, imitar aqueles homens à semelhança de Demétrio. Veja quais são as características, então, de um homem saudável espiritualmente, que nos é apresentada nesse texto. Ele diz: quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade, e nós, os apóstolos, também damos testemunho, e sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Demétrio, meus irmãos, era um homem que tinha a Bíblia vivendo nas suas veias. No seu sangue corria sangue bíblico. Na sua vida transparecia o testemunho do Senhor. As pessoas que estavam ao redor de Demétrio olhavam para ele e diziam: este é um homem verdadeiramente salvo. Esse é um homem íntegro, esse é um homem que teme ao Senhor, esse é um homem que anda na verdade do Evangelho. Não apenas ele dizia, mas os apóstolos, os missionários e os irmãos da sua igreja olhavam para ele e via que havia algo diferente, porque ele andava na verdade. E nós devemos estar aí, meus irmãos, é exatamente aí que nós devemos buscar. Se talvez você olhe para dentro de si e diz: Senhor, eu não consigo me encaixar nessas qualidades, mais uma vez se arrependa e olhe para o exemplo de Demétrio e procure ser igual. Procure arrepender dos pecados e buscar cada vez mais essas características das nossas almas,
Que isso não seja apenas um discurso, mas seja um modo de vida em nossas vidas. Não apenas palavras bonitas, uma mensagem bonita, mas que seja um compromisso nosso de viver o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, de ter Ele encarnado na nossa vida, não apenas ser crente nominal, pertencer à igreja presbiteriana na rua Francisco Gil, mas sermos reconhecidos verdadeiramente como pessoas que andam na verdade, que têm o testemunho do Senhor impregnado na sua alma. É assim, meus irmãos, que podemos ser alguém saudável espiritualmente. Mas ainda que você olhe e diga assim: ah, pastor, está difícil. É difícil encontrar alguém como Demétrio na nossa igreja. É difícil. Eu digo não, meus irmãos. Em toda igreja há um Demétrio. Em toda igreja vive um Demétrio. Ou melhor dizendo, há o Demétrio por excelência. Se a igreja ela é de fato cristã, nela vive e habita aquele que é maior do que Demétrio. Ele anda pela sua igreja, ele está na sua igreja constantemente. E esse não apenas tem o testemunho da verdade em si, ele é a própria verdade. Ele é a própria verdade de Deus, o verbo, a palavra, o ensino, a doutrina de Deus encarnada, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ainda que você olhe para qualquer um dos irmãos e diz: não vejo ninguém a imitar, Cristo habita e reina no meio da sua igreja, e Ele é digno de ser imitado. Ele é digno de ser copiado, as suas obras e o seu comportamento. E é exatamente olhando para o Senhor Jesus Cristo que nós gozaremos de vida em abundância espiritual. É exatamente olhando para o Senhor Jesus Cristo. Ah, meus irmãos, não saia daqui essa noite sem fazer esse compromisso no seu coração. Não queira ser um cristão nominal. Não queira ser apenas um frequentador de igreja. Não queira ser apenas reconhecido pelo nome de crente. Faça mais do que isso. Queira ser um crente verdadeiramente bíblico. Queira ser um crente realmente restaurado, que o Espírito Santo habita e vive e dá testemunho de Cristo dentro de si. Alguém que experimentou as primícias do Espírito. Ah, se você considerar isso no seu coração e não encontrar essas verdades dentro de você, não dê descanso aos seus olhos. Não pare de buscar ao Senhor enquanto essas verdades não ressaírem da sua vida. Queira ser em vez de querer parecer. Queira experimentar em vez de apenas parecer experimentar. Seja um cristão genuíno, à semelhança desses primeiros homens que nós vemos na palavra do Senhor. Que nós possamos sair daqui essa noite, meus irmãos, entendendo que apenas como cristãos saudáveis, nós podemos enfrentar os desafios que a igreja experimenta. Apenas um cristão alicerçado na verdade, como Gaio, como Demétrio, como João, que viviam e gozavam de uma vida espiritual, é exatamente como esses homens, e principalmente como exemplo do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe e nos ajude a sermos Demétrios, Gaios e João dos nossos dias. Amém. Senhor Deus, louvamos a Tua palavra viva, verdadeira, que penetra o nosso ser e nos corta como uma espada de dois gumes, que separa juntas e medulas, e até mesmo ao ponto de separar espírito e alma. Ó Senhor Deus, muda-nos o coração, dá-nos, ó Deus, vida verdadeira, dá-nos de experimentar as abundâncias do Teu Espírito em nós, e não apenas parecermos crentes, mas sermos crentes diante de Ti, saudáveis. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Gostaria de